Que abra sua Bíblia, por gentileza. Para aqueles que me estão vendo só hoje, eu sou de São Paulo, mas eu sou chileno, moro há mais de 35 anos no Brasil, sou casado e feliz com a Sônia, não é Sônia Cristina, a minha consorte. Temos 2 filhos, a Miriam e o Pablo. A Miriam casou-se há pouco mais de 2 anos, então de 2 filhos temos 3. O Felipe, meu yerno, faz parte da nossa casa, da nossa família, e eles nos deram a felicidade e nos tornaram avós. Então estamos estagiando como avós da Celina Cristina, que o 26 de dezembro vai inteirar 1 ano. E meu filho caçula, Pablo Miguel, ainda mora conosco e coopera conosco na comunidade apostólica Ninho das Águias. Esse sou eu, por assim dizer, e a minha casa. Quero frisar muito bem isso. Se eu estou aqui é porque tenho uma equipe de apoio, não é? Se eu estou aqui é porque Cristina está lá, porque o Pablo está lá. Então você me vê a mim aqui, mas eu sou o representante, vamos chamar assim, de uma companhia apostólica e profética composta pela minha família, pela minha casa, por meu lar. Muito bem, vamos lá, agora sim. Livro de Atos, capítulo 8, verso 1, 2 e 3, por gentileza. Eu vou lhe falar de 3 tempos nesta noite, mas quero que você tome muita atenção, porque como disse no começo, vou usar a escritura para profetizar. Então não espere necessariamente dizer, estou profetizando. Não espere um chilique do profeta para dizer, não, agora ele está profetizando. Não, é uma palavra profética, ok? E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião descendeu-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Só esse verso número 1. O primeiro tempo é perseguição. Amém? Você está aqui comigo? É dizer, passamos por um tempo de perseguição. E entenda a perseguição como um tempo de luta, como um tempo de crises, como um tempo onde as coisas como que saem do controle ou saem da sua ordem. Este é o primeiro tempo, tempo de perseguição, tempo de lutas, tempos de conflitos, ok? Agora, por gentileza, avancemos ao capítulo número 9, versículo 31 do livro de Atos. Estou em Atos. Aqui vamos a ver o segundo tempo. 9:31, a igreja passava por um período de paz. E aqui está o segundo tempo, ok? Ok? Observe, após todo tempo de perseguição, todo tempo de crises, todo tempo problemático, todo tempo que parece que a coisa sai do controle, ou que a minha vida, a minha casa, o que Deus me deu para administrar parece que está de cabeça para baixo. Mas eu tenho uma palavra para você: o tempo de perseguição tem um tempo determinado, porque o tempo de perseguição, o tempo de crises, vai dar lugar a um tempo de paz. Está acompanhando? Então eu entendo que há pessoas que estão aqui vivendo talvez esse tempo de perseguição, esse tempo de luta, esse tempo que parece que está tudo alterado na sua vida. É como quando a gente vai no médico e ele nos pede exames e parece que está tudo alterado: açúcar alta, a pressão alta, o colesterol alto e aí por diante, ok? Agora, após um tempo de perseguição, vem um tempo de paz. E esse tempo é muito importante, porque tempo de paz não é tempo necessariamente de folga ou de férias. O tempo de paz tem um objetivo claro, que é nos preparar para o próximo tempo, porque há um terceiro tempo. Você está aqui comigo? Observe, não tenho tempo para isso, no sentido de que preciso ser objetivo nesta noite. Mas toda vez que a escritura fala de um processo, ele vai falar de 3 etapas. A vida espiritual é um processo, e a escritura, a sua Bíblia, a história bíblica vai tratar processo como algo que tem 3 etapas. Sempre vai apontar para 3 etapas. Por exemplo, a boa terra são aqueles que ouvem e entendem, e porque entendem frutificam a 30, a 60 e a 100 por 1. Aí há um processo.
O primeiro estágio é 30 por 1, o segundo estágio é 60 por 1, e o último estágio de plenitude, poderíamos chamar assim, de uma maturidade além, certo? Além da média, poderíamos chamar assim, você vai começar a produzir 100 por 1. Ok, por gentileza, me dê um texto, Marcos capítulo número 4, verso 26. Ainda estou no processo, para lhe explicar o processo que tem 3 partes. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. 27, por gentileza. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer que esteja acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. Diga comigo: a semente cresce, sem saber nós como. Ok, perfeito. Esto é fantástico, ¿sabe por quê? Porque muitas vezes buscamos metodologias para que a semente cresça, e a semente cresce por si só. É isso o que diz no grego, quando diz que ela cresce sem ele saber como. No grego diz que a semente cresce sem ele saber como. Você está aqui, agora ele vai me dar o processo, Jesus vai me dar o processo dessa semente que cresce. Próximo versículo, por gentileza. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro, aqui está a primeira etapa. Primeiro, certo, erva ou nasce uma planta. Segundo, espiga verde. E por último, espiga madura no trigo. Espiga madura, ok? Diga comigo: erva, espiga verde, espiga madura. Uma vez mais, por gentileza: erva, espiga verde, espiga madura. Perfeito, você dá conta? Aqui há um processo do desenvolvimento da semente. Ela é plantada, ela germina, ela rompe a casca e sai um broto, não é assim? Acredito que a grande maioria de nós fizemos a experiência do feijãozinho lá na escola, não é? Em um algodãozinho umedecido. Então, ele primeiro sai uma erva, um broto, depois se está referindo a uma semente ou de trigo ou de cevada. Então, ela vem o broto primeiro, a erva, depois espiga verde, e por último, espiga madura, ou grão cheio na espiga. Perfeito? 3. Agora, me dê o próximo, por gentileza. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque é chegada a hora da colheita. A colheita tem a ver com maturidade. Você está aqui comigo? Muitas vezes relacionamos, e não vou dizer que está errado, mas pode ser um aspecto. Quando falamos de colheita, às vezes primeiramente relacionamos com pessoas chegando na igreja com salvação. Não vou dizer que está errado, mas o texto diz que a colheita é condicionada pelo trigo maduro. Não se colhe trigo verde, se colhe trigo maduro. Então, quando o Senhor empieza a anunciar que é tempo de colheita, nós precisamos ficar muito assim atentos, porque tempo de colheita demandará que os níveis de maturidade da nossa vida sejam aumentados, porque só há colheita quando o trigo está maduro. Você está aqui? Agora observe algo que entendi enquanto o pastor e profeta Daniel profetizava, de que, e eu estou profetizando agora, ok? Vem uma troca de ferramenta nesta casa. Me está entendendo? Porque o texto diz que até o momento do cultivo se usa uma ferramenta. Não conheço muito da agricultura, mesmo que meu avô era um agricultor, mas até certo momento se usa a enxada. Mas para a colheita há uma mudança de ferramenta, porque o texto vai dizer que se lhe mete a foice. Perfeito, me está acompanhando? Então quero liberar esta palavra sobre esta casa. Vem uma mudança de ferramenta. E para poder expressar melhor este entendimento que teve quando o pastor e profeta Daniel estava ministrando, por gentileza, me dê Joel capítulo 3, verso 9 e 10. Se bem que estou falando rápido, é porque o fluxo está bom comigo, não é? Eu ainda ouço Deus em espanhol. Para melhorar ou para piorar, não sei, mas eu ainda ouço Deus em espanhol. Então quando você gostou, Gabriel, você gostou, mas então quando eu fico meio acelerado é porque o fluxo está bom, então eu preciso ouvir e ir traduzindo. Perfeito? Então se você me vê muito acelerado, você tem toda a liberdade de dizer: Dario, um pouco menos, para que a gente te possa entender, porque eu começo a disparar. Eu sou uma metralhadora em alguns momentos, assim, assim liberando coisas, ok? Perfeito? Observe,
Verso 9 primeiro, por gentileza. Ainda nisso que Deus quer trocar as ferramentas desta casa. O profeta Joel diz: proclamem entre as nações, preparem-se para a guerra. Amém. Não quero lhe dizer que há uma guerra, mas é tempo que esta casa se prepare para próximo desafio. Amém. Eu sei que vocês têm desafios, mas quero lhe anunciar que o Senhor trará novos desafios para vocês. Do primeiro dia que eu vi homem sentado em uma mesa, como planejando novo avanço, como jogador de xadrez, pensando qual seria a próxima jogada. E eu declarei isso a sexta-feira. Agora vocês precisam se preparar para o próximo passo. Essa é a expressão que eu ouço no mundo do Espírito. Há segundo passo. Amém. Diga para seu irmão: há segundo passo. Perfeito, e o texto diz: preparem-se para esse segundo passo. É tempo de despertar. Amém. Eu quero lhe anunciar nesta noite: é tempo de despertar. O pastor dizia, o pastor e profeta Daniel, enquanto ele profetizava, ele dizia: talvez você ora e nada acontece, talvez você está aqui e não sente nada. Então eu quero corroborar, eu quero cooperar com essa declaração e dizer a esta casa que é tempo de despertar. É tempo de despertar para uma verdade, de despertar para uma realidade, de despertar para algo que Deus está trazendo sobre sua vida, sobre sua família, sobre esta casa. Não podemos ficar apáticos, não podemos ficar distantes, não podemos pensar que não é com a gente, porque é conosco e é com esta casa. Preparem-se, desperten os guerreiros, os que estão prontos. É momento de despertar. Observe o que eu vou lhe dizer. Chega de batalhas isoladas. Está na hora de nos reunir. Vai dizer aqui que nos reunamos como só homem. Está na hora de juntar-nos para militar ou para lutar em prol daquilo que Deus certamente quer fazer. Reúnam ou despertem os guerreiros. Todos os homens de guerra, aproximem-se. Amém? É tempo de se aproximar. É tempo de gerar vínculos, como vimos ontem. É tempo de caminhar com os diferentes. Amém? Eu tenho um mentor que diz: se em uma reunião, certo, onde há 10 pessoas e há concordância, é porque um está pensando e 9 não estão pensando. Você está aqui comigo? Isso não quer dizer que vamos a discordar, mas uma opinião diferente muitas vezes nos livra de algum contratempo. Mas às vezes a gente diz: não, mas eu penso diferente, mas eu não vou me colocar. É tempo de se aproximar. É tempo de aprender a conviver com uma ideia diferente. É tempo de aprender, mas aqueles que temos uma impressão diferente, precisamos também aprender a colocar aquilo que o Senhor está trazendo, a nos comunicar de maneira correta. Então, aproximem-se e planejem a estratégia para o próximo passo. Aqui diz: ataquem para o próximo passo que Deus los vai conduzir neste tempo. Agora verso 10, por gentileza. Forjem das suas enxadas, fazendo delas espadas, e de vossas foices façam lança. Aqui está a mutação, aqui está a troca, por assim dizer, de ferramenta para arma. Você está aqui comigo? Observe o que diz o texto: forjem ou façam de vossas enxadas ferramenta, certo? Fazendo delas espadas. Há uma transição da ferramenta a uma arma. Me está acompanhando? A segunda linha diz o mesmo: transformem vossas foices em espadas. Você está aqui comigo? Então observe, tem um entendimento acerca disto. Com a ferramenta a gente cultiva, mas com a arma a gente defende aquilo que o Senhor já nos entregou. Então quero profetizar sobre esta casa que é tempo de defender aquilo que o Senhor já entregou. Não é uma mera visão, não é uma mera maneira de fazer as coisas, mas esta casa tem uma característica, esta casa tem uma identidade, esta casa tem produzido uma cultura, por assim dizer, e está na hora de defender aquilo que o Senhor tem entregue a esta casa, a sua vida, a sua família. Então é tempo de uma troca de ferramentas a armas. Há um valiente de Davi que defendia um campo de lentilhas que não era dele, mas ele lo defendió como que se fosse dele,
E o texto, certo, ele é poético, ele é glamuroso, ao ponto de dizer que este homem aplicou tanta força, tanto empenho, tanta dedicação em proteger um campo que não era dele, que a espada se grudou à sua mão. Então se vem dias, querido, que a espada precisa se grudar na mão. Isso fala de que não nos cansemos, como diz Gálatas, não nos cansemos pois de fazer o bem, porque a seu tempo nós escolheremos, como foi dito aqui anteriormente. Não desista com facilidade. Se não funcionou a primeira vez, não sei, revise a estratégia, busque a direção do Senhor uma vez mais e, por assim dizer, tente mais uma vez. Levante suas mãos, por gentileza. Que o Senhor possa trocar as tuas ferramentas em armas, para que você possa proteger. O livro do Apocalipse diz que ninguém pode roubar a nossa coroa, que ninguém remova aquilo que o Senhor já te deu. E eu declaro que o Senhor está trazendo ajuda para esta casa, para poder preservar, conservar, reter, guardar tudo aquilo que o Senhor tem entregue, a sua vida, tem entregue a sua casa e tem entregue a esta casa como herança, como foi dito em algum momento. Amém? Muito bem. O segundo momento é um tempo de paz. Primeiro vem a perseguição, estoura o problema, estoura a dificuldade, vem a crise, vem o diagnóstico contrário, mas a perseguição dá lugar a um tempo de paz. O tempo de paz é um tempo de preparação. Ok? Insisto nisto, o tempo de paz não é sinônimo necessariamente de descanso. É claro que cessa o conflito, cessa a perseguição, mas o tempo de paz é para que nós possamos ser preparados, habilitados, capacitados para um terceiro tempo, para completar aquilo que Deus está fazendo ou quer fazer nas nossas vidas. Amém? Entendo que há pessoas que estão em um tempo de paz nestes dias. Amém? Você está aqui? Então utilize de maneira correta o tempo de paz. O tempo de paz não é necessariamente comprar uma rede e passar tomando água de coco e comendo churrasco. É um tempo de adquirir, se podemos chamar assim, novos conhecimentos, de nos preparar para a próxima etapa, de nos capacitar em Deus para a próxima etapa. Acredito que estou me fazendo entender, ok? Então você que está num tempo de paz, não perca seu tempo. Não perca o tempo, se habilite, se prepare. Ok? Deus lhe dará entendimento de estas coisas de maneira mais clara. O terceiro tempo está no capítulo número 12, por gentileza, versículo 24. A perseguição dá lugar a um tempo de paz. E um tempo de paz dá lugar a um tempo de expansão. Versículo 24, por gentileza, Atos capítulo 12, verso 24. Entretanto, eu gosto dessas, como se chamariam? Expressões, partículas. Eu não sou bom de língua portuguesa, mas essas partículas se chamam conjunções adversativas. Esse é entretanto. Eu não sou bom de língua portuguesa, não pense, nossa, o profeta Dario. Não. Aprendi com outras pessoas, porque sempre me chamaram a atenção como entretanto, mas, todavia, portanto, coisas assim. E essa partícula gramatical vai virar a folha, por assim dizer. Hasta aqui aconteceu isso, a partir de agora vai acontecer algo diferente. Então quando a escritura diz assim, entretanto havia perseguição, haviam conflitos, mas entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e a se espalhar. Uau! Então observe, o tempo de perseguição me introduz em um tempo de paz, e o tempo de paz vai dar lugar a um tempo de expansão. Amém? Um tempo de expansão que começa primeiro em você. Deus tem a intenção de expandir, de dilatar o seu coração, de dilatar a sua mente, para que você possa entender certas verdades que ainda não entendeu, que são de vital importância para o próximo passo. Me está entendendo? Precisamos tratar de erradicar essa verdade de nossos lábios. É que não estou entendendo. Se vem um tempo de dilatação de seu interior, da sua mente, e aquilo que não entendia se tornará claro para você.
Me está acompanhando? Vem esse tempo sobre esta casa. Não são pessoas que acompanham porque acham legal, porque acham diferente. Haverá uma movimentação nestes dias, em um futuro próximo, por entendimento, porque o coração se dilata, o interior se dilata, a mente se dilata, e essa dilatação, como é na vida natural, traz a vida, a existência. Você está aqui comigo? Uau, tremendo isso. Observe, em um mundo do espírito não há cesariana, há só parto natural. E para haver parto natural demanda dilatação. Eu estou profetizando agora. Observe, o Senhor, o Espírito Santo está medindo quantos dedos de dilatação há na tua vida. Talvez você diga, como o profeta Daniel disse, você tem uma palavra, mas parece que ela se está dilatando no tempo, parece que ela não se cumpre, parece que ela não acontece, mas é porque falta dilatação na sua vida. Porque se há dilatação, aquilo que Deus plantou em você, aquilo que Deus gestou em você, a inseminação que Deus fez através da sua palavra em você, virá à existência, se manifestará de maneira clara. Então eu quero profetizar nesta noite que se vem um tempo de alargar, um tempo de esticar. Foi dito aqui, segura as estacas, reforça as cordas. Por quê? Porque se vem um tempo de expansão sobre sua vida. Agora, isto não posso deixar de relacioná-lo com uma expansão numérica, mas o que me interessa nesta noite é essa expansão em você. Cristo precisa crescer em você. Me está acompanhando? O próximo passo demandará, se posso dizer assim, um Cristo aumentado dentro de você, um Cristo maior daquele que você conhece hasta agora, porque se vem um tempo de expansão. E aqui quero aplicar algo que entendi enquanto ouvia, enquanto adorávamos juntamente com o pastor Daniel. Você já viu que os dois primeiros são Daniel, certo? Mas há um alinhamento profético, por assim dizer, e não é meninice, mas Daniel começa com D, e o terceiro D sou eu. Não sei se você me entende. Estamos falando de 3 tempos, sim ou não? Então o primeiro tempo foi, chamemos assim, direcionado, imprimido nesta casa pelo pastor Daniel. Aí vem o pastor e profeta Daniel com D, e aí vem o Dario agora. Me está acompanhando? Então há um trabalho de equipe, um cooperando com o outro, um apontando para uma realidade, e vem o outro e nos explica de que se trata essa realidade. Perfeito? Então, por gentileza, Gênesis capítulo número 15. Gênesis capítulo número 15. Quero explicar esta verdade do tempo de expansão. Vamos ler a partir do verso número 1, por gentileza. 15:1. Depois de estas coisas, diga para o seu irmão, depois de estas coisas. Um pouquinho mais forte, com um pouquinho mais de entusiasmo, assim você me ajuda, me motiva a eu continuar pilhado nesta noite assim. Então diga para o seu irmão, depois de estas coisas. Opa, agora sim, agora vou mudar o meu, vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Depois dessa reação de vocês, só para ilustrar algo, avance por gentileza ao capítulo 22, verso 1. Depois voltamos aqui, querida, por favor. Capítulo 22, verso 1, por gentileza. Isso. Aqui diz passado algum tempo, mas em outras traduções usa a mesma expressão que está no capítulo número 15. Tem uma ara, tem uma Almeida corrigida fiel. Só para ilustrar isso, aconteceu depois de estas coisas. Ok, perfeito. Mas é a mesma expressão. Capítulo 15, depois destas coisas. Capítulo 22, depois destas coisas. Aqui cabe uma pergunta: depois do quê? Você está aqui comigo? Me dê Apocalipse capítulo número 4, por gentileza. Está escrito o quê?
Observe, sabe que tenho aprendido? Que mesmo que seja uma tradução do idioma original para o português ou para o espanhol, quando uma expressão se repete, não é todas as vezes, mas a grande maioria, não é porque o tradutor não tem outra expressão. Porque há palavras que se repetem, porque há expressões que se repetem na escritura. Não todas, mas algumas se repetem porque Deus encapsulou uma verdade nessa expressão. Você está aqui comigo? Não é uma mera repetição, há uma verdade escondida por trás dessa repetição. Me acompanha nisso? Novamente a pergunta é, você vê que ela se repete, capítulo 15 de Gênesis, capítulo 22 de Gênesis e no capítulo número 4 do livro de Apocalipse. A pergunta é, depois do quê? Depois daquilo que você já tem vivido. Capítulo 15, depois do quê? De tudo o que se viveu no 12, no 13, no 14. Depois destas coisas, me está introduzindo num novo tempo, me está introduzindo numa nova etapa. Você está aqui comigo? O mesmo acontece no capítulo 22. Então, depois do que? De tudo o que aconteceu no 15, de tudo o que aconteceu no 16, 17, 18, 19 e 20. Abraão está sendo introduzido em uma nova etapa, em um novo estágio da sua vida. O mesmo acontece com Apocalipse. Depois destas coisas, capítulo número 4, depois do que? De tudo o que João viu no capítulo 2 e no capítulo número 3. João está triste. João está decepcionado, João está frustrado, porque a igreja revelada em 7 igrejas, começando por Éfeso e terminando pela Odisseia, está caótica. Concorda comigo? João está triste, mas o Senhor vai lhe mostrar outra realidade. Ele vai dizer, João, depois destas coisas, enxuga tua lágrima, porque eu vou te mostrar outra realidade. E aí João vê uma porta aberta no céu, que o introduzirá a outra realidade. E você pode ver no capítulo 4 e no capítulo número 5 de Apocalipse, que enquanto na terra há um caos, ele continua sentado sobre um alto e sublime trono. Enquanto a igreja parece que está, o pastor e profeta Daniel diz que uma coisa assim, a santidade do noivo encobrirá as fraquezas da noiva. Me está acompanhando? A pureza do noivo erradicará a pecaminosidade da noiva. A pureza do noivo absorverá. E posso dizer que já absorveu na cruz, mas no processo estamos sendo absorvidos. Me está acompanhando? Depois de estas coisas, há uma realidade diferente para as nossas vidas. João está decepcionado, João está triste, João está preocupado, João está decepcionado, mas o Senhor vai lhe mostrar outra realidade. Estou profetizando, mas para entrar em outra realidade, a gente precisa ver a porta aberta. E não é suficiente ver porta aberta, ver a porta aberta, escutar a voz como trombeta, precisa me empoderar para passar pela porta e adentrar em uma nova realidade. Em essa nova realidade, o Senhor continua governando. E há adoração ao redor do trono. Nada mudou, nada parou. O plano de Deus continua o mesmo, mesmo que na terra esteja um caos. Continua profetizando. Mesmo que sua vida esteja de cabeça para baixo, mesmo que pareça que a realidade que você vive está tumultuada, o propósito eterno de Deus para com sua vida se mantém íntegro, se mantém imutável. Me está entendendo? Talvez você tenha perdido a fé, tenha perdido a esperança, como falamos ontem. Talvez você diga, tenho só um pouco de fé, um pouco de esperança, um pouco de entendimento, um pouco de clareza. Mas eu lhe digo, há uma realidade que vai absorver a sua vida nestes dias. Há uma porta aberta no céu, por assim dizer. Me está acompanhando? Esta expressão se repete no capítulo número 3, à igreja de Filadélfia. E o Senhor diz, eis que ponho uma porta aberta diante de ti. Não é pela tua força, não é por teu vigor, sino é porque guardaste meu nome e preservaste a minha palavra. Então quero lhe anunciar que há uma porta aberta para aqueles que guardam o nome do Senhor e preservam a sua palavra, cumprem a sua palavra. Depois de estas coisas, voltemos ao capítulo número 15. Gênesis capítulo número 15. Isso. Depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão em visão. Não temas, Abraão,
eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão. E o pastor e profeta Daniel disse: o galardão não é coisa, o galardão é uma pessoa. Cristo Jesus é a nossa recompensa, Ele é o nosso galardão, Ele é a nossa herança. Não esperemos coisas, porque o Pai encapsulou tudo no Filho. Se temos o Filho, lo temos tudo. Amém? Não temas, eu sou o teu grande galardão. Verso 2, por gentileza. Então disse Abraão: beleza, Senhor, você é meu escudo, você é meu galardão, mas a gente tem uma pendência entre nós, por assim dizer. Qual é essa pendência? O Senhor Deus, disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Galardão, recompensa. Me está acompanhando? O Senhor me fala de recompensa, o Senhor me fala de herança, mas está faltando um número na equação. Pois ando sem filho e estou pensando em fazer de meu servo mais fiel e leal o meu herdeiro, a saber, Eliezer. Você está aqui? Talvez você está na mesma condição de Abraão. Talvez você tenha uma palavra profética, só que ela se está dilatando no tempo. Talvez você tenha uma palavra de promessa e você diz: não, o Senhor prometeu, o Senhor disse que Ele vai fazer, mas vai passando o tempo e parece que nada acontece. Talvez esse é seu dilema, o mesmo dilema de Abraão. Verso número 3. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido na minha casa, Eliezer, será meu herdeiro. Verso 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será certamente o teu herdeiro. Verso 5. Então lo levou para fora. Volta a la NVI para mim, por gentileza. Alguém está pensando quantas traduções lê esse homem? Todas. Me está entendendo? Me pego até de uma vírgula às vezes, não é? Eu sei que no texto original é diferente, mas uma vírgula me ajuda a entender certas coisas. Observe: lo levou para fora da tenda e lhe diz: olhe para o céu. Uau! Esta é a palavra profética que eu tenho para você de maneira clara. O Senhor lo está tirando da tenda e lo está colocando debaixo do céu. A tenda simboliza sua mente pequena, seu entendimento pequeno. A tenda era pequenina. Então, como que Deus está dizendo para Abraão: enquanto você permanece na tenda, você quer fazer de seu servo mais leal, ou você quer fazê-lo seu herdeiro? Mas eu tenho um herdeiro para você, que nascerá de suas entranhas, será um filho da promessa, será o filho que será gerado pelo Espírito da palavra profética. Você está aqui comigo? Mas para que Abraão possa entender, Deus precisa tirá-lo da sua tenda, Deus precisa tirá-lo de seu entendimento pequeno, Deus precisa tirá-lo de suas limitações, de seus complexos, de seus temores, e lo coloca debaixo do céu. O céu, na sua tradução, ele também pode ser traduzido como expansão. Em Gênesis, quando usa a palavra firmamento, e ao firmamento lhe chamou céu, se você tem uma concordância, você pode ver que uma possível tradução de céus e firmamento é expansão. Então quero lhe dizer que o Senhor lo está tirando de sua tenda. O Senhor quer remover suas limitações. O Senhor quer remover os seus temores, ok? E estou profetizando para mim também, não é? Eu entendo que o Senhor está falando comigo. Tenho conversado com o profeta Daniel. Eu tenho alguns temores, algumas travas, por assim dizer, algumas desconfianças. Então entendo que esta palavra é por rebote. Ela vai para lá e volta para cá, certo? Me está entendendo? Como funciona esta espada? Ela corta quando vai e ela corta quando vem também. Então observe, o Senhor lhe está tirando de suas limitações. A intenção de Deus é remover seus temores, é remover seus medos, é remover seus complexos de inferioridade. Uau! Me está acompanhando? Então o Senhor, profeticamente, estou usando esta ilustração para lhe dizer que o Senhor tem a intenção de lo tirar de sua tenda, de lo tirar de sua pequeninice. Nada contra, não é? Mas quando, depois de uns anos de casado, morei num apartamento pequenininho de 42 metros quadrados só. É como que Deus está dizendo: vou te tirar daquele apartamentinho pequeno e quero te colocar, não sei, em uma casa, em um apartamento maior. Mas para isso eu preciso que você pense como eu penso. Você está aqui comigo?
Agora observe, toda vez que Deus nos tira da tenda e nos coloca num tempo de expansão, Ele nos dará uma tarefa que humanamente não se consegue fazer. Você está aqui comigo? Porque observe qual é a tarefa. Volte aqui comigo. Isso, está vendo como funciona? Então, qual é a tarefa? Conte as estrelas do céu. Me está acompanhando? Penso eu que Abraão até tentou 1, 2, 3, mas ele se perdia. E ele talvez voltava: Senhor, vou voltar de novo. 1, 2, 3. Novamente ele não conseguiu. Abraão chega à conclusão que a tarefa que Deus lhe deu, ele não pode fazer. Então aí, quando a gente entende que nós não podemos, precisamos nos lançar nele. Igreja Monte Forte, visitantes desta noite, é a hora de nos lançarmos nele. Acreditar na palavra, mesmo que não entendamos como Ele vai fazer, como Ele vai cumprir, porque essa é tarefa dele. Contar as estrelas, o texto bíblico diz ainda mais: Ele não só conta as estrelas, mas Ele las chama cada uma pelo seu nome. Você está aqui comigo? Então, se o Senhor lhe prometeu algo como Abraão, e você disse: meu Deus, está passando o tempo, eu não sei como o Senhor vai fazer. Não tem problema, lance-se, creia, acredite, que nada roube a sua esperança e a sua fé nestes dias. Porque se o Senhor falou e verdadeiramente Ele falou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou. Mesmo que com nossa mente humana e carnal a conta não feche. Mesmo que a equação diga: meu Deus, como assim? De Deus tem outra matemática, meu amigo. Me está acompanhando ou não? 5 mais 2, quanto é? 5 mais 2, 7, mas alimentou 5.000, meu irmão. Me está entendendo? A matemática de Deus não quadra. O livro de Deuteronômio diz que um valente perseguirá 1.000 e 2 valentes. A gente diz assim: então, 2 valentes. Se um valente persegue 1.000 e subjuga 1.000, 2 valentes perseguem e subjugam 2.000. Mas o texto diz que eles perseguem e subjugam 10.000. Você está aqui comigo? Sozinho a gente não consegue. Mas primeiramente Deus e nós conseguimos. Você e eu unidos por uma palavra profética, não é? A gente consegue. Sempre a unção de uma pessoa será menor que a unção de todos nós. Amém? Talvez você não tenha uma unção tão forte, mas a gente precisa da sua habilitação, da sua unção, daquilo que você carrega. Talvez você não seja um pregador, mas você seja um patrocinador do reino de Deus. Talvez você seja alguém que patrocine a verdade. Você talvez dirá: eu não vou pregar nunca como esses pregadores. Não tem problema, mas cumpra seu papel, cumpra a sua parte. Se você é um patrocinador, patrocine. Se você é alguém que coopera no funcionamento desta casa ou de outra casa, continue cooperando. O Senhor quer nos tirar da tenda e nos colocar debaixo de um tempo de expansão. Vou correr o risco, certo? Não conferi, mas acredito que Rehoboth é um lugar amplo. Me está entendendo? Deus quer nos conduzir a um Rehoboth, a um lugar amplo, a uma mente ampla. Me está acompanhando? Não lo relacione só como um lugar geográfico amplo ou uma promoção de emprego. Isto faz parte, mas acredito que Deus está enfocado em uma ampliação de nosso entendimento, de uma ampliação de nosso coração. Como o profeta Daniel falou, perdemos o amor, então precisamos ser batizados novamente no amor de Deus. Não podemos ser encontrados como a igreja de Éfeso, que trabalha, mas esqueceu o primeiro amor. E o primeiro amor é aquilo que nós temos ouvido, aquilo que está expresso no livro do pastor Daniel. O primeiro amor é recuperar nossa consciência de filhos e que Ele é o nosso Pai, e que não trabalhamos como escravos, mas somos filhos que cooperam na expansão do reino de Deus. É diferente ser funcionário da empresa a ser o filho do dono da empresa.
Você pode até trabalhar na empresa, mas você não é funcionário. Você é o filho do dono da empresa. E vou profetizar de novo. Jesus tinha 12 anos e ele estava conversando com os doutores da lei. Quando Maria chegou, ele disse: menino, como você nos fez isso? E ele olhou, deu de ombros para Maria e disse: e onde você queria que eu estivesse? Eu estou cuidando dos negócios de meu pai. E a palavra profética é que Deus ainda tem negócios a entregar a seus filhos. Ainda o Senhor tem áreas a nos entregar para fazer uma boa administração, seja tempo, seja empresa, seja família, eu não sei. Mas o Senhor nesta noite Ele está lembrando que Ele ainda tem negócios para entregar a seus filhos. Mas nós precisamos nos posicionar como filhos, filhos que administram, como nós fomos lembrados há uns, não sei, meia hora atrás pelo pastor e profeta Daniel. Você está aqui comigo? Isto é muito forte, meu espírito, eu escuto muito claro isto. É como que Deus está estendendo sua mão e nos tirando daquilo que nós dominamos, daquilo que nós achamos que sabemos fazer. Deus é especialista nisso, Deus é perito nisso. Me dê por gentileza em Marcos capítulo 8, verso 22. 8:22. Então foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que o tocasse ou que tocasse nele. Verso 23, por gentileza. Ele o tomou pela mão e o levou para fora do povoado. Esta é a expressão. O Senhor está estendendo de maneira carinhosa a você a mão nesta noite, nestes dias. E Ele está dizendo: vamos sair dessa zona de conforto. Vamos sair daquele lugar que você acha que domina. Observe, um cego, removê-lo da sua casa é colocá-lo num lugar que ele não conhece, é colocá-lo num lugar que ele não domina. Ele sabe, por assim dizer, que se ele dá 1, 2, 3, 4, 5 passos, ele está aqui detrás desse púlpito. Ele talvez dê 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai esbarrar com o teclado. Me está acompanhando? Quando Jesus estende a mão para o cego, lo está removendo daquilo que ele domina, daquilo que ele conhece, daquilo que ele é Senhor sobre essa área. Então eu estou aqui para lhe dizer: o Senhor está estendendo a mão nesta noite. E Ele está dizendo: olha, vamos sair dessa zona de conforto. Vamos abandonar esse lugar que você acha que domina. Eu vou lhe introduzir em um lugar que você não conhece, mas eu quero restaurar a sua visão. Eu quero que você veja mais claramente. Eu quero que você pare de ver figuras, sombras. Que pare de viver do testemunho dos outros. Eu quero te dar uma experiência pessoal. Eu quero te conduzir. Eu quero te dar uma verdade para você carregar. Você está aqui comigo? Agora, observe, eu vou continuar aqui um pouquinho. Aqui Jesus pergunta. Ontem nós falamos que a pergunta vai preparando o cenário. Lembram de ontem, os que estiveram ontem? As perguntas de Deus, Ele não quer respostas. Ele quer posicionamento claro. Quando Deus pergunta, Ele não quer nem um sim, nem um não. Ele quer um posicionamento claro da sua vida. Então Ele pergunta, não é? Começa a fazer perguntas. E Ele diz, depois de tocá-lo, depois de cuspir nos olhos, Ele diz: você está vendo alguma coisa? Me dê o verso 24. Ele levantando os olhos. Observe, é tempo de levantar os olhos, meu irmão. É tempo de levantar os olhos, meu irmão. Que implica, aqui aprendi no Brasil e quero aplicar esse provérbio popular: quem só está preocupado da sua vida, quem só se preocupa da sua vidinha, ele está olhando para seu próprio umbigo. Sim ou não? Não é uma expressão? Então observe, quero usar essa expressão. Quando estamos olhando só para nós, para aquilo que nós podemos fazer, para aquilo que nossas finanças alcançam, para aquilo que nossa matemática alcança, o Senhor nos diz nesta noite: levanta teus olhos. Tira os olhos daquilo que você pode fazer. Abraão estava concentrado nele. O Senhor não me dá um filho, o Senhor não me dá um herdeiro. Você disse que você é meu galardão, mas cadê o herdeiro? Então eu estou pensando em empossar, em fazer de Eliezer, meu servo mais antigo, leal e fiel, torná-lo meu herdeiro. O Senhor disse: não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Porque eu prometi, eu vou abrir o caminho, eu vou abrir a madre, e a resposta daquilo que eu prometi precisa vir de mim, não precisa vir de você. Me está acompanhando? Então observe, é tempo de levantar os olhos e colocá-los nele. Me acompanha nisso ou não? Isso não quer dizer que você não vai fazer nada. Isso quer dizer que sua movimentação precisa ser governada por Ele.
Me está acompanhando? Há momentos, querido, que a nossa iniciativa nos vai atrapalhar, porque a nossa iniciativa precisa ser comandada, direcionada, governada pela vontade de Deus. Então, quando você se move incentivado, motivado, governado, inspirado pela vontade de Deus, esse passo é certeiro. Esse passo certamente te levará a cumprir aquilo que Deus disse que você cumprirá. Você está aqui comigo? Por gentileza, capítulo 22, verso 4 de Gênesis. Gênesis 24, 2. Guarde isso, é tempo de levantar os olhos. Observe, no terceiro dia, diga no terceiro dia. Terceiro dia tem a ver com ressurreição. Quando eu olho para a escritura antes da cruz e aparece o terceiro dia, eu preciso interpretá-lo e aplicá-lo a partir da ressurreição, porque a ressurreição se deu a partir do terceiro dia. Você está aqui comigo? Então, aqueles que vivem em ressurreição, como Paulo disse aos Colossenses, se vocês já morreram, por consequência ressuscitaram, seus olhos precisam estar colocados nele. Você está aqui comigo? Agora, no terceiro dia, Abraão fez o quê? Observe, ao terceiro dia, Abraão levantou os olhos e enxergou o lugar. Se levantamos os olhos, vamos enxergar o lugar, meu irmão. O lugar geográfico, o lugar no corpo de Cristo. Talvez você está aqui, esta casa tem 7 anos, não é, profeta Daniel? E talvez você está aqui, não sei, 7, 6, 5, 4, e você ainda diz, não, eu gosto daqui porque o pastor da casa, o pai da casa, ele não é o pastor da casa. O pai da casa, ele é diferente, ele é barbudo, não é? Ele é tatuado, ele usa boné, ele ruge quando ele vem aqui em cima, ele não prega, ele ruge, a unção do leão está com ele. Você disse, olha, eu me identifico com essa pegada. Me está acompanhando? Mas você ainda não encontrou seu lugar. Você diz, meu Deus, eu gosto daqui, gosto dos irmãos, muitos irmãos também barbudos, não é? Parece que é a marca, não é? Não sei se de Rio Grande, os mais jovens não tem barba, mas tem bigode, não é, Gabriel? Estão estagiando, não é? Até o pastor Rafael tem uma barba. Ó. Me acompanha nisso ou não? E talvez você disse, eu estou aqui, eu gosto do ambiente, eu gosto das pessoas, eu gosto da movimentação de Deus, mas ainda não encontrei meu lugar. Então, meu irmão, levante seus olhos. Talvez você está olhando para aquilo que você pode fazer em razão da comunidade aqui reunida, mas eu tenho uma palavra para Deus: abra-se para aquilo que Deus quer que você faça. Me está entendendo? Talvez você diga, não, é que a minha habilidade não coopera aqui. É que isso, aquilo. Não é em base à sua habilidade, mas é em base àquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer fazer em você e de que você coopere da maneira dele, não da maneira de você. Levante seus olhos. Me deu 13, mesmo capítulo, 22, 13. Abraão, ele fez o quê? Levantou os olhos e enxergou o carneiro preso pelos chifres, sim ou não? Observe, para mim, isso vou ter na minha conta, o carneiro sempre esteve. Abraão chega no lugar, sinalizando, ele monta o altar, ele coloca a lenha, certo? Ele começa a amarrar Isaac, deita seu filho sobre o altar, vai levantar o cutelo. Você conhece a história, não é? Vai levantar o cutelo e o anjo do Senhor grita: não mate o menino, porque aquilo que eu queria de você eu já obteve. E disse que depois disso ele levanta os olhos e ele enxerga o carneiro preso pelos chifres. Ele estava tão focado em um pedido de Deus que ele não sentiu o carneiro. Ele não escutou. Me está entendendo? Por assim dizer. Mas quando o Senhor disse: Abraão, acorda, Abraão, não precisa matar um menino. O que eu queria de você eu já obteve. Me está acompanhando? E aqui um parêntese, querido. Nossos sentidos espirituais têm que estar muito aguçados nestes dias. Porque se você saca a conta, entenda-me muito bem esta palavra, com muita maturidade. Agora que eu vou dizer, não à la ligeira, não rapidamente. Não passou uma semana do pedido para a voz que diz: não precisa. Você está aqui comigo? Não passou uma semana. Querido, eu sou de uma escola bíblica, de uma escola eclesiástica, que se me acontecesse isso para mim, eu repreendia o anjo. Eu falava: sai para lá, anjo, capeta, demônio.
Você me está impedindo que eu execute a voz do Senhor. Me está acompanhando? Quero ser mais claro nisto. Não é que o Senhor muda de ideia, mas quem muda é a gente. Me está entendendo? Então, em um período como máximo de uma semana, o Senhor pede o filho e depois Ele manda o anjo dizer: não mais, porque aquilo que eu queria de você, eu já obteve. Você está aqui comigo? Aí Abraão enxerga. Esse carneiro preso pelos chifres é a resposta física, palpável de uma pergunta. Que enquanto Abraão e Isaac vão subindo a montanha, Isaac pergunta: papai, estamos levando fogo? Estamos levando o cutelo? Estamos levando a lenha? Mas cadê, certo? Cadê o carneiro? Ou cadê o cordeiro para o holocausto? E Abraão disse para seu filho: meu filho, o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. Essa é a resposta. Aqui quero fazer um parênteses. São dias de nos perguntar aonde vamos, onde está o cordeiro. Você está aqui comigo? Tenho uma má notícia para você: nem em todos os lugares está o cordeiro. Me está acompanhando? Quando vamos a visitar uma casa, a gente precisa se perguntar: o cordeiro está lá? Você está aqui comigo? Quando somos convidados a fazer um negócio, a gente precisa se perguntar: mas o cordeiro está nesse negócio? Porque há lugares onde o cordeiro não está. São dias que precisamos ser alcançados pela pergunta de Isaac. Às vezes está numa área da nossa vida. Vamos tomar uma decisão com base numa área onde o cordeiro não governa. Então, mesmo que estejamos aqui domingo após domingo, se ele não governa, vamos dar com o burro nas águas. Me acompanha isso ou não? Feche parênteses. Ele levantou os olhos e enxergou a provisão. Levante sua mão. Se levantamos nossos olhos, vamos enxergar a provisão de Deus para as nossas vidas. E entenda a provisão como saúde, entenda a provisão como uma ideia que pode mudar o meu negócio, não só provisão como recurso financeiro. Você, como oramos pela manhã, certo? Já aconteceu isso, estava passando por um problema emocional, depressão, síndrome do pânico. Essa provisão vai te tirar, ou já te tirou dessa situação na qual você se encontra. Você está aqui comigo? Um último exemplo, por gentileza. João capítulo 4. Verso 34, por gentileza. A minha comida, situémonos no texto, ok? Jesus vai por Samaria, se senta no poço, cantamos com o pastor Daniel. Não, cantamos, parece outro dia, mas ou nós cantamos a música da mulher lá do poço, aquela coisa. Hoje cantamos da Maria, não foi da mulher samaritana. E Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana. Antes da mulher samaritana chegar, ele manda seus discípulos comprar comida no próximo povoado, no próximo vilarejo, não é? Talvez Samaria era como aqui, certo? As cidades ficam muito próximas, não é? Então dizem: olha, vá lá, não é? Na igrejinha e compra pão, mortadela e uma Coca-Cola, porque eu estou com fome. Quando os discípulos chegam, Jesus não tem mais fome. E isso cria uma dúvida. Pô, Jesus nos mandou comprar comida, a gente vai, compra, chegamos aqui, ele não quer comer. Aí ele escuta o comentário e ele disse: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Perfeito? E aqui ele solta uma verdade importante. Verso 35, por gentileza. Vocês não dizem: só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês: abram. Há uma tradução que diz: levante seus olhos e vejam. Os campos estão prontos para a colheita. Uau! Jesus está navegando, chamemos assim, está percorrendo um fluxo profético aqui. Porque o profeta tem a habilidade de seu presente ir ao passado e resgatar uma verdade que está gravitacionando, que está pairando, uma palavra que foi liberada anos atrás, mas ele tem a habilidade em Deus, a particularidade em Deus de resgatar essa palavra do passado e dizer: essa palavra se cumpre hoje. Pedro, no dia de Pentecostes, faz essa gestão.
Ele vê os comentários, certo? As pessoas parecem bêbadas e ele levanta a voz e diz: olha, vocês estão achando que eles estão bêbados, mas é muito cedo para estar bêbado. E ele vai ao passado 600, 800 anos atrás e resgata uma palavra profética proferida pelo profeta Joel. E ele diz: o que está acontecendo foi profetizado há 600, 800 anos atrás. Se está cumprindo aqui e agora. Que quero lhe dizer? Que o profeta tem a particularidade de ir ao passado e trazer a cortina para o presente, está entendendo? Mas ele também a habilidade tem de ir ao futuro e correr a cortina e trazê-la também para o presente. Perfeito? É o que Jesus está fazendo neste texto. Ele disse: beleza, vocês pelo calendário gregoriano, por vossas contas, por vossos cálculos, ainda faltam 4 meses para que aconteçam as coisas. Mas aí ele diz: levantem seus olhos e vejam, os campos estão prontos. Ele está dizendo: o que demoraria 4 meses em acontecer, se vocês levantam seus olhos, se vocês são ativados na percepção profética, essa verdade que ainda não aconteceu, pode acontecer aqui e agora. Me está entendendo? Isso é o profeta. O profeta não é necessariamente um cara místico, mas ele é aquele revólver, certo, de los naufrágios. Já viu aquele revólver que chama com um fogo de artifício? Isso é o profeta, que quando está confuso, quando está difícil, o profeta lança um fogo de artifício e sinaliza aos céus, dizendo: Senhor, aqui há um povo que precisa de direção, aqui há um povo que precisa de uma instrução. Jesus está fazendo isso. E agora estou profetizando. O ano não terminou, meu irmão. O ano não terminou, meu irmão. O ano não terminou, meu irmão. O ano não terminou. Igreja Monte Forte, o ano não terminou. Eu não sei o que o Senhor lhe falou em janeiro. Eu não sei o que o Senhor lhe falou em fevereiro. Eu não sei qual foi a palavra profética liberada no culto da virada. Eu não sei do ano passado ou da entrada deste ano. Eu não sei o que Deus lhe falou em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. E chegamos a hoje, dia 14, é isso? De dezembro. E você diz: meu Deus, passou o tempo, mas parece que não aconteceu nada. Insisto, um ano ainda não terminou. O ano ainda não terminou. Eu quero profetizar sobre a sua vida que vem um vento que nos vai surpreender. Nos vai surpreender nestes dias. Sabe, nos vai surpreender. Assim como às vezes em São Paulo há um congestionamento e parece que todo está parado, mas de repente a estrada abre e há um fluxo de que todo aquilo que está parado começa a circular. Então vem um vento do Espírito que vai tirar o atraso, por assim dizer. Me está acompanhando? Mas como foi dito ontem pelo pastor e profeta Daniel, você precisa estar pronto, certo? Com a vela de seu navio pronta para ser erguida, porque quando o vento sople, ele precisa te encontrar pronto para que você possa acessar aquilo que Deus disse que você vai acessar. Estou aqui para lhe dizer: levante seus olhos, porque o que você pensa que vai demorar muito pode acontecer nestes dias. Pode acontecer nestes dias, meu irmão. Pode acontecer nestes dias. Amanhã já é uma nova semana. Começa uma nova semana. Talvez você há coisas paradas, há documentos parados, não sei. Mas eu quero lhe dizer que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer acontecer o que não aconteceu em 11 meses e 14 dias. Ele pode fazer em los últimos 16, 17 dias que faltam. Me está acompanhando? Eu não sei, mas alguém precisa ouvir esta palavra nesta noite. Alguém que veio aqui nesta casa precisa ser inspirado por esta palavra nesta noite. Uau! Meu Deus! Que coisa é essa? Eu pensei que hoje ia ser calmo, cara. Eu falei: não, a sexta-feira foi normal, ontem também, beleza. Mas eu estava aí, de repente, entenda bem, não por vocês, mas como um gatinho, não? Eu estou mostrando as garras agora. Hã? É a pata, isso, é a pata, ó, por aqui. Carreguei a pata hoje, ó.
Muito bem, diga comigo: perseguição, paz e expansão. Agora, tome-me muita atenção agora. Tudo isto é de Deus, mas eu não posso terminar a minha ministração sem lhe dizer que no tempo de expansão se levanta um inimigo. Me está entendendo? Não posso negar essa outra parte. Você está aqui comigo? Eu poderia parar aqui: olha, tempo de perseguição, Deus vai te fazer transitar a um tempo de paz. Mas depois do tempo de paz, meu irmão, Deus te introduzirá num tempo de expansão. Um esclarecimento aqui: estas etapas podem acontecer simultaneamente. Talvez há uma área que está em conflito, mas a outra já está em paz, e a outra já está em plenitude. Me está acompanhando? Agora, eu não posso negar uma informação importante, por assim dizer. Em tempo de expansão se levanta uma estrutura maligna chamada Herodes, que quer deter a expansão. Você está aqui comigo? E no tempo de Moisés, essa estrutura se chamava Faraó. E no tempo que Jesus nasceu, essa estrutura também se chamava Herodes, que não era o mesmo Herodes, porque Herodes era um título, não era um nome. Você está aqui comigo? Então agora eu quero assim rapidamente, capítulo 12 do livro de Atos. Eu preciso dessa parte, não posso ir embora com o capítulo número 12. Capítulo 12 do livro de Atos, por gentileza. Atos 12, verso 1. Estou terminando, ok? Não sei que hora é. Está na hora. Ninguém falou amém, então vamos embora. Essa é a pegada do profeta, quando diz: não, já está na hora, e ninguém disse nada, então meia hora mais para os cabras. Não, tranquilo. Estão animados aí. Capítulo número 12 de Atos, bem rapidinho aqui, ó. Nessa ocasião, e nesse tempo, que tempo de expansão? O que acontece? O rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. Próximo. E mandou matar a espada, a Tiago a espada, irmão de João. Próximo. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pais sem fermento. Observe aqui: a estratégia dessa estrutura maligna chamada Herodes é atacar a nossa liderança. Agora, não só a liderança da igreja local, porque você como marido, como pai, como esposa, como mãe, como mulher, também é liderança da sua casa. Amém? Me está acompanhando? Então você precisa ficar esperto, porque num tempo de expansão, esta estrutura quer anular a liderança, a sua liderança. Não só o pastor da sua casa, mas quer anular você. E para isso, ele vai produzir perdas. Não tome morte como morte matada, mas a morte tem a ver com perdas. A estratégia de Herodes é produzir perdas e produzir encarceramento. Essa é a palavra, te aprisionar em situações. Ele matou Tiago e ele meteu Pedro na prisão. Me está acompanhando? Eu não vou me estender nisso. Isto é tema material para os mestres da casa, e vocês desenvolvam esta verdade. Mas é tempo de resguardar a liderança. Seja a liderança da tua vida, não é? Liderança na tua casa. Se você é empresário, não é? O Renan veio conversar comigo. Ele disse: olha, eu tenho uma marca. Se você é o líder de tudo isso, de tua empresa, é tempo de ficar esperto. Me está entendendo? Porque esse inimigo quer produzir perdas. Perda de tempo, perda financeira, situações com os funcionários que te roubam a paz. Me está acompanhando? E com isso produzir um aprisionamento em você, te introduzir em uma prisão, ok? Perfeito? Continuamos. Depois de prendê-lo, lançou-lo no cárcere. Aqui aparece o cárcere. E designou 4 escoltas de 4 soldados, cada um para guardá-lo. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele, ok? Agora, aqui está esse resguardo, essa proteção, ok? Porém, não como essa igreja. Porque essa igreja orava, como dizer, ela pedia uma coisa, mas não acreditava no que podia acontecer. Porque quando Pedro vai anunciar, a igreja pensou que já tinha morrido. Havia uma costume entre os judeus que o espírito, a alma do indivíduo ficava vagando um tempo. Então por isso que a moça, quando abre, diz: meu Deus, é o Pedrão.
e acharam que já Pedro já tinha ido. Me está acompanhando? Tem que ser um resguardo, tem que ser uma proteção, acreditando naquilo que Deus pode fazer. Perfeito? Aqui, me dê o próximo. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, e sentinelas montavam guarda na entrada do cárcere. Observe, minha opinião pessoal, o Pedro entregou as pontas. Ok? O Pedro não está descansando para mim, pensando assim, não, eu vou descansar porque o Senhor vai me tirar desta. Eu penso ao contrário. Eu acho que o sono, o descanso de Pedro é dizer, vou morrer igual que Tiago. Chegou o meu ponto final. Me está acompanhando? Essa é minha impressão. Então ele está dormindo um sono de sonolência. E aqui quero conectar com Joel capítulo 3, verso 9 e 10. É tempo de despertar. Me está acompanhando? E isso vai continuar aqui. Observe, verso 7. Repentinamente, aqui está o vento repentino. Me está acompanhando? Aqui está o vento que vai soprar quando menos a gente pensa. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou onde ele está prisioneiro. Como esta manhã o pastor Daniel ministrou, veio luz em meio à tua prisão de ansiedade, não sei, de depressão, de síndrome do pânico. E eu pude ver isso nesta manhã. Você está aqui comigo? Agora observe. E lo tocou do lado e Pedro acordou. Você está aqui comigo? Na palavra anjo do grego significa mensageiro. E nós viemos em qualidade de mensageiro estes dias. Tanto eu como o pastor Daniel, a pastora Camila. Me está acompanhando? Então a voz do Senhor está gritando: acorda. Acorda para uma realidade. Não é o ponto final. Que você não seja tomado pela síndrome de Elias. Só eu fiquei, acabou, não quero mais, e aquela coisa. Não, é tempo de ser cutucado. En estes dias o Espírito te está e vai te cutucar, vai te acordar de madrugada, vai te dar um pontapé, vai te derrubar da cama, meu irmão. E você vai dizer: meu Deus, eu que dormo tão bem todas as noites, não estou conseguindo. Quando seja assim, procure ouvir a voz do Senhor. Procure ouvir a voz do Senhor. Gabriel, quando um cliente desmarque com você, me está acompanhando? É um tempo de ouvir a voz. Deus te está dando um tempo para que você possa ouvir a voz. Dizer: puxa vida, o cara marcou comigo e o cara deu um cano, ele não veio. Não perda o tempo. Diga: Senhor, vou parar o carro não sei onde, e eu vou tratar de me sintonizar de maneira mais clara, de maneira mais exata, para eu poder ouvir. E disse que lo tocou e ele acordou. Depressa, disse o anjo: levante-se. Disse então, disse o anjo, não é? Então as algemas caíram de seus punhos. Observe, Pedro não participou de um culto de libertação. A obediência ao comando fez que suas cadeias caíssem da sua mão. Me está acompanhando? Queridos, todos nós, certo? A pastora Camila me perguntou em meio do louvor, me disse: Dario, eu queria te fazer uma pergunta. Qual seria o espinho na carne de Paulo? Eu disse: olha, eu não te sei dizer, mas era algo que o afligia, era algo que o incomodava de tempo em tempo. Você está aqui? Então quero dizer, se há alguma prisão na sua vida, qual seja ela, se há algum grilhão nas suas mãos, a obediência àquilo que Deus está dizendo, lo vai colocar em liberdade, meu amor. Meu irmão, me está entendendo? Entende isso? Algo que o pastor Daniel nos ensinou esta manhã é uma verdade muito importante. Por muitos anos lutamos contra o pecado, combatendo o pecado. O pecado não se combate combatendo o pecado. O pecado se vence nos tornando santos como Ele é santo. Me está entendendo? Você não é o valentão para enfrentar o pecado. Não. Você mergulha no santo para que a santidade de Deus apareça em você. Se o santo aparece em você, o pecado é engolido, tragado pela santidade daquele que habita em você. Então observe, a sua obediência lo colocará em liberdade. Estou profetizando. Você que luta com um pecado, você que luta com uma fraqueza, você que luta com um temperamento forte, uma fraqueza desse temperamento, e você diz: mas se eu não consigo, então obedeça, porque a obediência é o melhor antídoto que nos trará a liberdade e fará cair as cadeias, as correntes das nossas mãos. Pedro responde prontamente e se vê livre de suas algemas. O anjo lhe disse: vista-se. Há uma expressão que diz cinja-se, não é? Cingir-se tem a ver com cinto.
Ok? Perfeito? As irmãs mulheres sabem a importância do cinto, porque ela modela. O cinto modela. Você está aqui comigo? A gente não usa cinto porque eu tenho cinturinha de ovo, está entendendo? Percebe? Mas as nossas irmãs usam cinto porque o cinto modela. Ok? Há uma expressão no Nordeste, certo, que é importante para que entendamos isto, certo? Quando o homem abandonou seu papel, a pessoa diz lá no Nordeste: para de ser frouxo, homem. Ser frouxo é soltar o cinto. Pedro está relaxado. Pedro está em frouxidão. Não sei se existe esse adjetivo. Ele está em estado de frouxidão. Então o anjo disse para ele: cinja-se, tome forma. A escritura diz que nós precisamos tomar a forma do primogênito. Então são dias de nos parecer com Cristo, meu irmão. São dias de, perante a situação difícil, o levante de Herodes, que vai aparecer, dizer como Cristo se comportaria perante isto, como o Senhor resolveria esta situação. O livro de Hebreus vai dizer que ele passou por todo tipo de situações. Por isso ele é o grande sumo sacerdote que pode se compadecer da minha fraqueza, da minha condição. Então está na hora de você cingir-se, de tomar forma. Segundo, vista-se ou cinja-se, calce a sua sandália. Tirar as sandálias é sinônimo que não queremos caminhar mais. Eu não sei você, sobretudo as mulheres, quando elas batem perna na rua, quando chegam em casa, a primeira coisa é tirar os sapatos. Sim ou não? Então, porque você diz: já andei o dia inteiro, meus pezinhos estão cansados, eu vou descansar, não quero mais. O Gabriel está batendo assim na perninha da Júlia, não é? Que a esposa é assim mesmo, sim ou não, pastora Camila? Sim. Então, abrir mão das sandálias é desistir do caminho que Deus traçou para nós. Herodes tem essa faculdade, por assim dizer. Ele quer nos fazer desistir, mas o mensageiro, o anjo do Senhor, disse: cinja-se, vista suas sandálias e pegue de volta o seu manto, a sua capa. Ok? Cantares 5 diz que porque perdemos o time. Lembra lá da noiva, certo? Que vem um noivo e diz: amada minha, e ela diz: mas estou muito cansada, trabalhei o dia todo. E ela depois acorda para a realidade e corre para a porta, certo? Mas o seu noivo já não estava mais, só havia cheiro de mirra, certo? Na maçaneta da porta. Acho que conhecemos o texto. O pastor Justo de Oliveira, 10, 15 anos atrás, difundiu uma mensagem constantemente acerca de Cantares, capítulo número 5. Aí ele acorda para a realidade, sabe? Parênteses: há uma igreja que só se conforma com o cheiro. Me está acompanhando? Mas ela cheira e ela diz: não, eu vou atrás de meu amado. Enquanto ela vai atrás do amado, o texto vai dizer que os guardas da cidade espancaram a moça, a noiva, e lhe removeram um manto. Você está aqui? A briga dos irmãos de Jacó com José era pelo manto colorido de José. Você está aqui? Manto pode ser autoridade, manto pode ser a unção que Deus te deu, não é? Herodes vem para querer te roubar tudo aquilo que Deus já te deu. Por isso é tempo de reter, por isso é tempo de trocar ferramentas por armas. O texto continua: cinge-te e vamos embora. Verso 9. Quando ele saiu, Pedro o seguia, mas não sabia que se o que vivia era real ou se o que fazia o anjo era uma visão. Meu irmão, há momentos que a gente não precisa saber tudo. Você está aqui comigo? O importante é seguir o anjo. ¿Me está entendendo? Pedro não entendia, Pedro não sabia que se o que acontecia era real ou era uma visão. Gosto demais desse versículo. Por quê? Porque Pedro disse assim, ou o texto diz: Pedro não sabia, porém ele seguia o anjo. Então, meu irmão, não está claro? Continue seguindo o comando. Não entendo tudo, não sei aonde isso vai dar. Não importa, continue, não é? Como a irmã Doris, continue a nadar, não pare na metade do caminho. Me está entendendo? Pastor, mas não estou entendendo tudo. Tudo não está claro, não importa, meu irmão. Vamos nos lançar e vamos acreditar que o nosso futuro, como nós cantamos, está nas mãos dele. O próximo passo está nas mãos dele. Me dê o próximo. Passaram pela primeira, pela segunda guarda e chegou ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão de ferro é o último obstáculo. Uau! Me está acompanhando? Mas o portão se abre.
Para mim que é o próprio Senhor o inventor de los portões automáticos, está entendendo? Para mim. Então, como é isso de los, não sei, de los shopping que você aparece na frente, aqui está o protótipo. Não é? Passaram pela primeira, pela segunda guarda, não é? A cidade, a primeira e pela segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si próprio. Eu não sei o que está à frente de você, meu irmão. Eu não sei o portão de ferro que você está enfrentando nesses dias, mas o Senhor é poderoso para abri-lo na sua frente. O portão de ferro se abre, não é? Tendo saído, ainda não, me falta um rabichinho aqui. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente, novamente o de repente, o anjo desapareceu. Diga assim comigo: o anjo me acompanha para me direcionar naquilo que eu não sei. Mas quando eu sei, o anjo desaparece. Você está aqui? Ele sabia o endereço da casa da mãe de João Marcos. Ele não precisava mais de anjo. Você está aqui? A gente às vezes pede anjo para aquilo que o Senhor já nos instruiu para fazer. Então o anjo está com Pedro naquilo que ele não pode fazer. Mas quando ele já pode fazer, sabe para onde ir, sabe como se direcionar, o anjo desaparece. Entende essa colocação? Perfeito. O último versículo, por gentileza, a última verdade. Capítulo 12, verso de número 21. Estou terminando, amém? Ninguém. No dia marcado, diga no dia marcado. Uau! Diga de novo, no dia marcado. Diga assim, mais profético, assim, mais místico, na agenda de Deus. No dia marcado. Olha o que acontece no dia marcado. Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e fez um discurso ao povo. Verso 22. Eles começaram a gritar: é voz de um Deus e não de um homem. Verso 23. Visto que Herodes não glorificou, o pastor disse, a glória de Deus, ele não deu glória a Deus. Imediatamente, o que aconteceu? O anjo do Senhor. Tenho para mim, que o mesmo anjo que liberta Pedro é o mesmo que fere de morte a Herodes. Está aqui comigo? O anjo do Senhor, certo, feriu ele e morreu comido de vermes. Quero lhe dizer que a estrutura de Herodes se levanta para deter a expansão aonde Deus quer nos levar, mas ele tem um dia marcado para ser derrubado. Não se intimide, essa estrutura se levanta para deter o avanço, para deter o progresso, mas ela está com seus dias contados. E no dia marcado o Senhor intervém e Ele cumpre o seu propósito. E aí está o finalzinho, me dê o finalzinho que nós lemos. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e se espalhar, porque ninguém pode deter aquilo que Deus quer fazer, mas nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar com nossos olhos abertos para entender. Então, qual é o resumo desta ministração? Deus quer nos introduzir em um tempo de expansão. Há uns que estamos enfrentando perseguição, mas mantenha-se firme, porque depois da perseguição vem um tempo de paz. O que eu vou fazer em um tempo de paz, Dario? Vou me preparar, vou me capacitar para poder viver em plenitude o tempo de expansão, não ignorando que no tempo de expansão se levanta uma estrutura para deter o avanço, mas há um dia marcado onde Deus, de maneira sobrenatural e milagrosa, erradica, remove essa estrutura que tenta impedir o progresso de tudo aquilo que Deus quer fazer. Fique de pé nesta noite, por gentileza. Acredito que fui claro nesta noite, não é? Então observe, não vou orar por você, mas faço uma oração para que você se aproprie desta palavra. Me dê um último texto, querida, por gentileza. Segunda de Timóteo, capítulo 2, verso número 7. Reflita em tudo isto, disse Paulo a Timóteo. Quero usar esta expressão com você. Reflita em tudo o que você tem ouvido estes dias.
Sexta, sábado, pastor Daniel, eu, as palavras liberadas pelo pastor e profeta Daniel. Me está acompanhando? Observe, reflita em tudo aquilo que você ouviu nestes dias e que o Senhor lhe dê entendimento de todas estas coisas. Refletir é parar e pensar. Refletir é ponderar. Refletir é talvez tirar as escamas do peixe, colocar em ordem. Talvez eu não coloquei todo em ordem nesta noite, mas que o Senhor te leve a colocar em ordem o que o Senhor falou a sexta, o que falou ontem pela tarde, ontem pela noite, as palavras proféticas liberadas enquanto estamos aqui. Então eu oro para que o Senhor te dê entendimento de todas as coisas. Eu não vou orar por você agora, mas eu quero que você faça uma oração de apropriação, usando esse texto. Senhor, me dá entendimento. Senhor, me leva a compreender como aplico esta verdade na minha vida, como aplico na minha casa, como aplico na minha empresa, nos meus negócios. Ore ao Senhor, ore. Agora está com você. A minha parte foi liberar aquilo que eu entendi da parte do Senhor. Amém? Faça igual que a mulher de fluxo de sangue agora. Se abra caminho e diga: eu preciso tocar em Ele. Eu preciso que me apropriar dessa verdade. Aleluia. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Se aproprie desta verdade. Vem um tempo diferente para nós. O vento vai começar a soprar de maneira diferente. Foi dito em algum momento nesses 3 dias. Talvez você esperava fogo, tremor, vento forte, mas nestes dias o Senhor tem feito soprar uma brisa suave. Uma brisa suave. Talvez você está acostumado com o fogo, com o tremor, com o vento forte, mas são dias de brisa suave. São dias de brisa suave. São dias de brisa suave. Então entre em sintonia, se podemos chamar assim, para que este não seja um ajuntamento mais, para que este não seja tão só um culto bom nesta noite, mas seja uma placa sinalizadora que indicará o próximo passo, que indicará uma próxima ação, que indicará um próximo planejamento, uma gestão, para que vejamos com nossos próprios olhos possamos apalpar com nossas mãos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, como indivíduos, como família e como igreja do Senhor. Eu abençoo a tua casa. Esse é meu papel agora. Eu te abençoo nesta noite. Que haja entendimento, que haja apropriação. Abençoo tua família, abençoo teus filhos, abençoo teus negócios, abençoo o trabalho das tuas mãos. Que o Senhor faça te prosperar. Você que tem uma chamada ministerial, que o Senhor renove tuas forças. Que o Senhor troque de ferramentas em armas, para que você possa defender, para que você possa proteger, resguardar tudo aquilo que o Senhor já te entregou, para que você possa ser achado um mordomo fiel. Somos mordomos de los mistérios de Deus, e se requiere que los mordomos, los ministros sejam achados fiéis. Fidelidade tem a ver com exatidão. São dias de exatidão, de passos claros, de tentativas que acertam o alvo. Talvez seja errado dizer uma tentativa mas lançamentos certeiros. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus.